Olá a todos e sejam bem-vindos a mais um mergulho profundo, preparado especialmente para você. Preparado com muito cuidado. Hoje vamos explorar um artigo científico, Isso aí. que foi publicado em 5 de julho de 2024, Recentemente. no periódico Frontiers in Endocrinology. O título é um tanto longo. Tendências de mortalidade por câncer pancreático atribuíveis à alta glicemia de jejum no período de 1990 a 2019 e projeções até 2040. Que é a autoria de Yong-Wei e seus colegas. É um título bem Bem completo. completo, abrangente. O título é extenso. Mas, Mas já nos dá uma boa ideia do que vamos analisar. sim, a conexão entre o nível de açúcar no sangue e a mortalidade por câncer pancreático. Exatamente. Não apenas olhando para o passado, mas projetando tendências para o futuro. E para começarmos, Isso. acho importante situarmos o câncer pancreático no contexto geral. É. É um tipo de câncer extremamente agressivo, Uhum. com taxas de sobrevivência bem baixas. Sim, infelizmente. O artigo menciona que a taxa de sobrevivência em 5 anos varia entre 4% e 12%. É o que ilustra a gravidade da doença. Sem dúvida, a situação é bastante preocupante. Bastante. E já se sabe que o diabetes é um fator de risco para o desenvolvimento do câncer pancreático. Sim, é fator importante. No foco deste artigo, no entanto, é a alta glicemia de jejum. Isso, a glicemia. Ou seja, um nível de açúcar no sangue após um período sem comer, Aham. como um indicador específico para essa relação. É, para essa relação específica entre a glicemia e o câncer pancreático. E para investigar essa relação, Sim. os pesquisadores utilizaram dados do estudo Global Burden of Disease, o famoso GBD. O GBD. Para quem não está familiarizado, Certo. trata-se de um projeto colossal que reúne dados de saúde do mundo inteiro, conferindo grande robustez e credibilidade à pesquisa. Sem dúvida, estudo de grande porte e... Um dos dados que mais me chamou a atenção Sim. foi o fato de que a taxa de mortalidade global por câncer pancreático quase triplicou entre 1990 e 2019. É um número bastante expressivo. Para que a comparação entre diferentes populações e períodos de tempo seja justa, Ah. os autores utilizaram as taxas de mortalidade padronizadas por idade. As ESDR. Das ESDRs. Oh, interessante. É como se... É como se ajustássemos as taxas de mortalidade para levar em conta as diferenças na estrutura etária das populações, certo? Exatamente, para evitar vieses. E o estudo revela um dado ainda mais alarmante. Enquanto todas as faixas etárias apresentaram aumento nas taxas de mortalidade, o grupo com 70 anos ou mais foi o mais atingido, Sim, com um aumento de 4 vezes nesse período. é um número impressionante. É um número que realmente nos faz refletir sobre a vulnerabilidade dos idosos a essa doença. Sem dúvida, a vulnerabilidade aumenta com a idade. Fato. É. Agora, outro aspecto que me chamou a atenção foi a análise por índice sociodemográfico, OSDI, O SDI? de forma simplificada. Aham. O SDI mede o nível de desenvolvimento de uma região. Considerando fatores como renda, educação e acesso à saúde. Indicadores importantes. E o que me surpreendeu foi que as regiões com alto SDI, Sim. que teoricamente teriam melhores condições de saúde, apresentaram uma maior carga de mortalidade por câncer pancreático em 2019. É um dado que nos faz questionar algumas premissas. É curioso, não é? Seria de se esperar que países mais desenvolvidos tivessem taxas menores. Sim, a princípio. Mas, pensando bem, isso pode estar relacionado a fatores como estilo de vida, Na dieta. como dietas ricas em alimentos processados e o sedentarismo, Hábitos que são mais comuns em países com alto STI. que são mais comuns em países com alto SDI. Isso, é verdade. E não podemos nos esquecer de que, embora as regiões com STI alto tenham apresentado a maior carga em 2019, Sim. as regiões com STI baixo mostraram um aumento mais rápido nas SDRs durante o período estudado. É verdade? Isso pode indicar que, com a globalização e a mudança de hábitos, essas regiões estão enfrentando um crescimento acelerado no número de casos. O que é bastante preocupante. Bastante preocupante. Sem dúvida. E essa disparidade nos faz pensar em outro dado importante. A maioria dos casos de diabetes não diagnosticados está em países de baixa e média renda. É verdade. A falta de acesso a diagnóstico e tratamento adequados pode contribuir para o aumento das taxas de mortalidade por câncer pancreático nesses países. Com certeza, a falta de acesso à saúde é um fator É um fator crucial. crucial que precisa ser considerado. E quando olhamos para as projeções futuras, a situação se torna ainda mais complexa. Mais complexo ainda. O estudo indica que tanto as AS10 quanto os DLEs, que medem o impacto global da doença, Isso. devem continuar aumentando até 2040.
As projeções não são muito otimistas. Para nossos ouvintes que não estejam familiarizados com o termo dos DELIs, ou anos de vida, ajustados por incapacidade, consideram não apenas as mortes, mas também os anos vividos com a doença e suas consequências, como a perda de qualidade de vida. Sim, é uma medida mais abrangente. É uma medida que nos permite ter uma visão mais completa do impacto do câncer pancreático na sociedade. Com certeza. O impacto vai além da mortalidade. E as projeções indicam que esse impacto tende a ser cada vez maior nas próximas décadas. Infelizmente. O que reforça a urgência de se buscar soluções para esse problema. Sem dúvida, a urgência é grande. De fato, é um alerta para que governos, profissionais de saúde e a sociedade como um todo se mobilizem para enfrentar esse desafio. Um alerta é importante. No entanto, é importante lembrar que o estudo também reconhece suas próprias limitações. Sim, como todo estudo. Por exemplo, ele se baseia em modelos matemáticos. Isso. E não consegue rastrear todas as causas do câncer pancreático. É verdade. Mas apesar dessas limitações, o estudo nos apresenta um dado animador. Muitos fatores de risco para o câncer pancreático são modificáveis. Sim, essa é a notícia. Isso significa que temos a possibilidade de agir para reduzir o risco de desenvolver a doença. Exatamente. Temos um certo controle sobre a situação. Com certeza. E quais seriam esses fatores modificáveis? O artigo menciona exemplos específicos. Sim. O artigo cita a dieta, o exercício físico e o controle do diabetes como fatores que podem ser modificados para reduzir o risco de câncer pancreático. Ou seja, adotar um estilo de vida saudável pode fazer toda a diferença na prevenção da doença. Que ótima notícia. É uma notícia animadora. Isso nos dá esperança e nos mostra que podemos ter um papel ativo na nossa saúde. Sim, o poder da mudança está em nossas mãos. Mas antes de nos aprofundarmos nesses fatores modificáveis, gostaria de voltar um pouco à questão do índice sociodemográfico. O estudo encontrou alguma relação específica entre o STI e as taxas de mortalidade por câncer pancreático. Sim, o estudo observou uma relação interessante entre o STI e as taxas de mortalidade. De maneira geral, as taxas aumentam com o aumento do STI, pelo menos até um certo ponto, a partir de um SDI de 0,7, que geralmente representa países com alto desenvolvimento. Certo. Essa tendência de aumento se estabiliza. Ou seja, a partir de um certo nível de desenvolvimento socioeconômico, o impacto do SDI nas taxas de mortalidade por câncer pancreático parece diminuir. Exatamente. E essa estabilização pode estar relacionada a diversos fatores, como acesso a tratamentos mais avançados, maior conscientização sobre a doença e políticas de saúde pública mais robustas em países com alto SDI. Faz sentido. É como se o desenvolvimento socioeconômico tivesse um impacto positivo até certo ponto. Mas depois outros fatores passassem a ter um papel mais importante na determinação das taxas de mortalidade. Isso mesmo. E essa constatação reforça a importância de se considerar as particularidades de cada região na busca por soluções eficazes para combater o câncer pancreático. As estratégias que funcionam em países com alto SDI podem não ser tão eficazes em países com baixo SDI e vice-versa. Com certeza, é fundamental que as políticas públicas levem em conta essa complexidade e que as soluções sejam adaptadas à realidade de cada região. Mas, enquanto as projeções para o futuro, o estudo indica se essa tendência de aumento na mortalidade por câncer pancreático atribuída à alta glicemia de jejum deve se manter nos próximos anos. Sim, infelizmente, o estudo indica que essa tendência preocupante deve continuar. As projeções apontam para um aumento contínuo nas taxas de mortalidade por câncer pancreático atribuível à alta glicemia de jejum, tanto em países com alto STI quanto em países com baixo SDI. É um alerta importante para que intensifiquemos os esforços na prevenção e no tratamento dessa doença. Mas, como já mencionamos, o artigo também destaca que muitos fatores de risco são modificáveis, o que nos dá um pouco de esperança. Gostaria de explorar essa questão com mais detalhes. Você poderia nos falar um pouco mais sobre esses fatores modificáveis e o que podemos fazer para reduzir o risco de desenvolver câncer pancreático? Claro. É importante lembrar que, apesar das projeções preocupantes, temos a capacidade de agir para mudar esse cenário. E a chave para isso está na adoção de um estilo de vida mais saudável. Perfeito. E o artigo menciona exemplos específicos de como podemos adotar esse estilo de vida mais saudável. Sim. Vamos falar sobre isso em detalhes já, logo após um breve intervalo. Vamos falar da dieta. A dieta? Um dos fatores mais importantes que podemos modificar é a nossa dieta. É verdade. O artigo destaca a importância de reduzir o consumo de alimentos processados, ricos em açúcares e gorduras saturadas, e aumentar a ingestão de frutas, verduras, legumes e grãos integrais. Ou seja, a velha máxima "você é o que você come".
se aplica perfeitamente aqui, não é mesmo? É verdade. Uma alimentação rica em nutrientes e pobre em alimentos industrializados pode fazer uma grande diferença na prevenção do câncer pancreático. Exatamente. E além da dieta, a prática regular de exercícios físicos também é fundamental. Exercícios físicos. O artigo menciona que o sedentarismo é um fator de risco importante para o desenvolvimento da doença. E quando falamos de exercícios físicos, não estamos falando de maratonas ou treinos intensos, certo? Não precisa ser nada extremo. Atividades moderadas, como caminhadas, natação ou ciclismo, já podem trazer benefícios significativos para a saúde. Com certeza. O importante é se manter ativo e evitar longos períodos de inatividade. Estudos mostram que mesmo pequenas mudanças nos hábitos, como subir escadas em vez de usar o elevador ou caminhar até o trabalho, em vez de ir de carro, já podem ter um impacto positivo. É encorajador saber que pequenas ações podem fazer a diferença. É verdade. E para aqueles que já foram diagnosticados com diabetes? Sim. O controle da doença também é crucial para reduzir o risco de desenvolver câncer pancreático. Sim, o controle da glicemia, por meio de medicamentos, dieta e exercícios, é fundamental para minimizar os danos causados pelo diabetes e reduzir o risco de complicações, incluindo o câncer pancreático. Então, adotar um estilo de vida saudável, com uma dieta balanceada, prática regular de exercícios e controle do diabetes, se aplicável. São as principais armas que temos para combater essa doença. Exatamente. E vale lembrar que essas medidas não beneficiam apenas a prevenção do câncer pancreático, mas também a saúde como um todo. É um investimento que fazemos em nosso bem-estar a longo prazo. Sem dúvida. Mas, além dessas medidas individuais, o que mais podemos fazer para enfrentar esse problema? O artigo também destaca a importância das políticas públicas na prevenção e no controle do câncer pancreático. E que tipo de políticas públicas seriam essas? Podemos citar algumas, como campanhas de conscientização sobre a doença e seus fatores de risco. Incentivo à alimentação saudável e à prática de atividades físicas e acesso diagnóstico e tratamento adequados para o diabetes. Ou seja, é preciso uma abordagem multifacetada que envolva a sociedade como um todo. E nesse contexto, a educação e a informação desempenham um papel fundamental. Sem dúvida. As pessoas precisam ter acesso a informações confiáveis sobre a doença, seus fatores de risco e as medidas de prevenção. Só assim poderão tomar decisões conscientes e adotar hábitos mais saudáveis. É verdade. E o que mais podemos fazer para ampliar o acesso a essas informações? Que tal usarmos a tecnologia a nosso favor? É uma ótima ideia. As plataformas digitais, como redes sociais, aplicativos e sites, podem ser ferramentas poderosas para disseminar informações sobre o câncer pancreático e seus fatores de risco. Exatamente. Podemos criar conteúdo informativo e engajador, que alcance um público amplo e diversificado, e com a ajuda de algoritmos e ferramentas de segmentação, podemos direcionar esse conteúdo para as pessoas que mais precisam dele. É verdade. A tecnologia nos oferece um leque de possibilidades para levar informação de qualidade às pessoas e empoderá-las a cuidar da sua saúde. E além da disseminação de informações, a tecnologia também pode ser utilizada para o desenvolvimento de novas ferramentas de diagnóstico e tratamento para o câncer pancreático. A pesquisa científica avança a passos largos e a cada dia surgem novas descobertas que podem revolucionar a forma como lidamos com essa doença. Exatamente. E a inteligência artificial, por exemplo, já está sendo utilizada para auxiliar no diagnóstico precoce do câncer pancreático, o que aumenta as chances de sucesso no tratamento. Que notícia fantástica! A tecnologia e a ciência trabalhando juntas podem nos oferecer um futuro mais promissor no combate a essa doença. Com certeza. E é importante que a sociedade esteja informada sobre esses avanços e participe ativamente desse processo de mudança. A luta contra o câncer pancreático é um desafio que exige a participação de todos nós. É verdade. E para finalizarmos nossa discussão sobre esse tema tão importante, sim, gostaria de reforçar a mensagem de que, apesar da gravidade da doença e das projeções preocupantes, ainda há muito que podemos fazer para mudar esse cenário. Sim. A prevenção, por meio de um estilo de vida saudável e do controle do diabetes, é a nossa melhor arma contra o câncer pancreático. E a informação e a conscientização são essenciais para que as pessoas possam tomar decisões conscientes e proteger a sua saúde. E para aqueles que já foram diagnosticados com a doença, é importante buscar tratamento especializado e ter esperança. Com certeza, a medicina avança a cada dia e novas terapias surgem a todo momento, oferecendo mais chances de cura e qualidade de vida para os pacientes. Esperamos que este mergulho profundo tenha sido informativo e inspirador para você. Continue acompanhando o The Deep Dive para mais análises aprofundadas sobre temas relevantes para a sua vida. Até a próxima!